Fala pessoal, tudo certo? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai ter uma introdução ao software F-Tool. A gente vai aprender a fazer análise de uma viga biapoiada e identificar os deslocamentos, os esforços solicitantes, o cálculo de reação, que é muito útil aí para a gente poder analisar de uma maneira bem mais rápida, né? Os resultados aí de estruturas como essa. Nesse tutorial, esse tutorial a gente vai fazer um exemplo que é exatamente esse que está mostrando na tela, né? Uma viga biapoiada, né? Que ela tem ali balanço nas suas extremidades e tem carregamentos diversos. Para a gente entender então alguns comandos iniciais aqui desse programinha. Para isso então eu vou apagar toda essa viga e começar do zero aqui com vocês. Bom, primeira coisa então, a gente tem aqui a região de desenho, né, interface, que a gente pode desenhar aqui as nossas estruturas. O F-Tool ele é bem intuitivo, né, e ele segue a premissa de vários softwares, né, da gente desenhar as condições geométricas, condições de apoio, condições de carregamentos, condições do material e da seção transversal dele. Então vamos começar pela parte geométrica. Para a gente poder desenhar os elementos lineares, a gente vem aqui nessa parte da barrinha, e a gente pode desenhar manualmente, né, clicando em qualquer local esses elementos. Ou então a gente pode utilizar a ferramenta, né, se a gente quiser fazer manualmente, né, a gente pode utilizar a ferramenta de grelha, o grid. Então vou apagar aqui esses elementos. E o que é o grid? O grid é uma malha que surge para poder orientar a gente. Tem uns pontinhos aí na tela. Esses pontinhos ele tem um espaçamento que a gente define, no caso está de 1 em 1 metro, mas a gente pode mudar esse espaçamento. E se a gente quiser se basear sempre nesses pontinhos para poder desenhar, a gente liga o snap, a parte de precisão. E repare que na hora que eu ligo a parte de precisão, eu só consigo me mover por esses pontinhos. Então é bem útil quando a gente vai fazer desenhos bem retilíneos, né, orientados aí segundo o eixo X e o Y. Caso a gente precise de elementos inclinados, né, que não necessariamente sigam, né, esse padrão XY aí cartesiano, a gente pode utilizar aqui a parte de keyboard, né? Então, quando a gente vai no keyboard, a gente vai inserir as coordenadas dos elementos. Então, primeiro, coordenadas do primeiro ponto, coordenadas do segundo ponto. Se eu colocar dessa maneira, eu vou fazer uma barra, né, que sai do 0, 0, e o segundo ponto é 2 e 0, ou seja, uma barra horizontal de duas unidades, né, 2 metros de comprimento. Se agora o próximo, né, ele captura ali o 2 e 0, e eu posso colocar, por exemplo, 4 e 4, se eu for fazer uma barra ali que tem uma parte inclinada agora, né, e por aí vai. Então, são as duas maneiras da gente inserir os elementos, manualmente ou através do keyboard. Para você desligar, é só clicar de novo ali em cima do keyboard. Com o botãozinho de rolar do mouse, a gente pode dar o zoom, né, afastando, aproximando, e também aqui a gente pode fazer esse zoom. Bom, vamos retornar então. Eu vou fazer então aquele exemplo. Aquele exemplo eu estava utilizando um grid de 1 em 1 no eixo X e de meio em meio no eixo Y para poder colocar as cotas depois e facilitar. Eram 4 barras de 2 metros. Eu posso colocar 4 barras de 2 em 2 ou posso fazer uma única barra de comprimento 8. Como que eu sei esse comprimento? Além de contar os pontinhos, eu olho lá em cima. Né? Lá em cima tem essa informação do comprimento que o software vai fornecendo para a gente. Então, comprimento 8. E é importante eu inserir os nós, porque nessas bolinhas, né, os nós, é onde a gente pode colocar carga pontual, onde a gente pode colocar apoio. Tá? Então, no caso, eu tenho os apoios localizados aqui a 2 metros da extremidade. E no centro dessa barra, eu também tenho aquele carregamento pontual, então por isso eu vou colocar um pontinho lá também. Bom, feito aí a geometria, agora a gente vai para a parte dos apoios. Os apoios são esse símbolo que tem aqui em cima, né, de apoio. As condições aí de suporte. E aqui a gente tem deslocamento em X, deslocamento em Y e rotação em Z. Tem outras opções que nesse tutorial inicial a gente ainda não vai explorar não. Vamos começar com o mais básico, né? Então vamos supor que eu quisesse colocar um engaste. O engaste ele é fixo em X, fixo em Y e ele bloqueia também a rotação. Então, eu fixaria todos e venho aqui nesse botão vermelhinho para poder inserir. Ah, mas ele ficou horizontal, né? É questão de visualização. Se você quiser deixar ele verticalzinho igual a gente conhece, a gente precisa rotacionar esse engaste. No caso, se eu rotacionar 90 graus,
ele ainda vai ficar meio tortinho, vejam lá. Ele fica ao contrário do que a gente geralmente espera, né, da representação. Então eu vou colocar menos 90. E assim ele fica com a nossa representação habitual. Bom, mas no caso, né, eu não tenho engaste nesse exemplo, então eu vou liberar todo mundo ali de novo. Mas eu tenho um apoio do segundo gênero aqui, né, então ele fixa em X, fixa em Y, né, ele bloqueia esse movimento. E tem um apoio do primeiro gênero, que bloqueia só em Y, do primeiro gênero ali. Apoios colocados, agora é hora do carregamento. Nesse carregamento, a gente vai ter uma carga, né, ali no ponto central, a gente tem um carregamento vertical, horizontal e momento aplicado. E nesse ponto é importante a gente entender que o F2, né, nessa versão aqui que eu estou utilizando, ele não possibilita carregamento inclinado. Então, se você tem algum carregamento inclinado, você precisa primeiramente decompor o carregamento para descobrir as componentes vertical e horizontal e assim conseguir inserir aqui no software. Bom, no caso, nossos carregamentos são menos 7 em X, menos 15 em Y e 8 em Z. Aqui eu já deixei como colinha, mas vamos criar do zero para entender. Sempre que a gente vai colocar um carregamento, um material que seja, a gente precisa criar esse carregamento. Dá para criar quantos carregamentos forem necessários aí para a estrutura. Então vou colocar ali, que é o carregamento C1. E o que acontece? O F2 se baseia, no que está acontecendo no X, Y e momento em cada nó. Então, se no mesmo ponto eu tenho uma força vertical e uma força horizontal, eu vou criar um único carregamento pontual e vou colocar o valor da força vertical e a força horizontal. Eu não consigo criar, por exemplo, uma horizontal de 5, aplicar lá. Se agora eu criar, um carregamento 2 com uma vertical de menos 2 e colocar para clicar ali, ele vai apagar esse carregamento. Então, por quê? Ele não vai sobrepor carregamentos, No caso, então, se eu quisesse colocar menos 2 e 5, eu ia ter que literalmente escrever menos 2 e 5 para aparecer os dois carregamentos. Se eu tenho vários verticais no mesmo ponto. Então, primeiro você faz o cálculo da resultante manualmente e você coloca só a resultante vertical, resultante horizontal e resultante de momento aqui. No caso, então, nosso carregamento é um carregamento de menos 7, menos 15 e 8. Deixa eu voltar aqui. Menos 7, menos 15 e 8 de momento. Então, eu vou vir aqui nesse ponto, porque o carregamento é pontual, e vou vir no símbolo de inserção. Temos ali o carregamento pontual. Tá, e agora? E o carregamento distribuído? Bom, antes do distribuído, só vou chamar a atenção dessa regiãozinha aqui, que é a região dos carregamentos. Então, a gente começa ali com o carregamento pontual. Tem carregamento por membros, no final de membro, quando tem um momento aplicado só de um lado de um membro, rotulado geralmente, que a gente não vai usar nesse tutorial. Tem carregamento uniformemente distribuído, carregamento linearmente distribuído, carregamento de origens térmicas, variação de temperatura, e carregamentos que a gente tem, carregamentos móveis, que a gente fala. Carregamentos móveis também a gente não vai utilizar aqui. Bom, nessa barra aqui, então, a gente vai criar um carregamento distribuído, uniformemente distribuído. E aí a componente dele, em Y, é menos 5. Então você pode escolher se a orientação é global ou local, isso é importante quando a gente tiver uma viga inclinada ou carregamento inclinado, para saber se esse carregamento vai ser inclinado também ou não, no caso do distribuído. E aí a gente vai inserir na barra, porque o carregamento distribuído atua na barra, não no nó, por isso que a gente selecionou a barra. Da mesma maneira, a gente vem na parte do carregamento linear. O carregamento linear é aquele que pode ser desde um triângulo até um trapézio, formato trapezoidal também. Então vamos criar lá o carregamento linear nosso. E aí ele vai perguntar, o linear ele precisa de coordenadas do início e do fim, por conta da variação da curva. Então no caso, ele vai sair de 0 e eu quero que o triângulo fique aqui no ponto final. Então ele vai perguntar inicialmente quais os valores x e y de carregamento. Então no primeiro ponto vai ser 0 de x e y.
No segundo ponto, o x continua sendo 0, né? Não tem nada horizontal, mas o y vai ser menos 5. Quando eu faço isso, repare que eu tenho o carregamento triangular que eu quero. Se eu inverter o menos 5 e colocar aqui e o 0 embaixo, eu tenho esse formato de carregamento linear. Se eu colocar aqui o menos 2, por exemplo, eu tenho um carregamento linear que se aproxima de um trapézio. Tá? Bom, então vamos deixar aqui como a gente quer do nosso exemplo. Todos os carregamentos colocados. Agora é hora da gente colocar as propriedades dos materiais. Então aqui no começo, né, a gente tem ali as propriedades dos materiais. A gente vai criar o material. Então vou criar aqui o material aço. A gente vai escolher o tipo, se ele é genérico, e o F-Tool já dá, né, os valores prévios aí de carregamento, perdão, de material metálico e material de concreto, né? Escolher metálico. Aqui eu posso alterar o modo de elasticidade, o peso específico e o coeficiente de expansão térmica do material, mas eu vou utilizar o próprio default, né, a própria configuração inicial do F-Tool mesmo. E aí eu seleciono as barras. Eu posso selecionar manualmente e aplicar esse material, ou selecionar todo mundo e aplicar o material. No caso aí eu selecionei então já todo mundo de uma vez. Da mesma maneira a gente vai criar seções, as propriedades da seção. Então ali vou criar a seção circular, né? A gente vai fazer uma seção circular de diâmetro 8 centímetros, 80 milímetros. A gente pode escolher vários formatos, né? No caso eu vou escolher o circular. E aí vai perguntar qual que é o diâmetro, 8 centímetros, né? 80 milímetros. E vou inserir ali o material. Material criado, né? Aliás, seção transversal criada, material criado, a gente já consegue fazer as análises. Então, para isso, eu vou salvar, né, o nosso arquivo para poder executar aí as análises. E eu vou aproveitar e já colocar as cotas para poder localizar onde que está acontecendo esses valores que a gente vai observar. Vou desligar aqui o grid para ficar melhor a visualização. A gente vai ver então as análises. Eu vou começar vendo qual vai ser a configuração deformada, né? Então a configuração deformada é um exagero ali, né, que o software faz para a gente poder visualizar qual que é a tendência, né, o que vai acontecer com esse elemento. Se eu quiser exagerar mais o elemento, eu posso mexer nessa barrinha aqui em cima. Todas essas opções, né, são opções de resultados. Eu comecei aqui com a parte de deformação, né, estrutura deformada. Se eu quiser visualizar os valores, eu posso vir no elemento, né, onde eu quero a posição do elemento. Tá vendo que aparece um skin vermelho? Ele vai mostrar lá em cima para mim qual que é a localização desse elemento, né, do comprimento que eu estou visualizando, né, do elemento. E a gente tem qual que é a deformação em X. E a deformação em Y que esse material vai ter. Então, aliás, deformação não, deslocamento. Deslocamento em X e deslocamento em Y, né? Quantos milímetros aí ele vai deslocar. Né? Com esse valor, depois eu posso calcular a deformação. Bom, então temos aí os deslocamentos aí desse material. A gente visualmente, né, vê que na extremidade ele tem um máximo valor ali de 3.1 vezes 10 a 1, né? Então 31 milímetros para baixo. Esse aí é o deslocamento que ele vai ter. Já na outra extremidade é diferente, é de 27 para baixo, por conta aí da configuração de carregamento aí do material. Bom, outra coisa que eu posso escrever são os resultados das reações de apoio. Então, para isso eu tenho que vir aqui em cima, em Display, vem aqui para ver os valores de reação. A gente consegue ver a reação vertical, reação horizontal, né, a vertical aqui de cada um dos apoios. Se eu quiser, por exemplo, observar, né, eu vou puxar aqui para não ficar muito poluído a imagem. Se eu quiser observar as reações junto com os carregamentos, eu venho também em Display e venho aqui, ó, carregamentos com resultados. Então a gente consegue observar o carregamento e as reações que já foram calculadas para esse carregamento.
Também eu posso observar os gráficos ao mesmo tempo junto, né? Mas aí tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ficar muito poluído, né, de informações. Então, para as próximas análises, eu vou tirar o carregamento e tirar as reações para a gente observar só os gráficos. Bom, vamos lá. Observar aqui o gráfico primeiro, né, do nosso diagrama de carregamento normal, de força normal. Então a gente vê que nesse trecho a gente tem uma força de compressão de -7. Né? Aqui a força de compressão, aliás, a força é zero, né? Força normal. Isso aqui é o esforço normal que está dentro dos elementos. Já a próxima opção é o esforço cortante que está dentro, aí, atuando aí em cada seção dos elementos. E aí a gente pode observar que tem o valor, né, máximo negativo ali de -10, máximo positivo de 10,3, e o formato muda por conta do tipo de carregamento. Então, a gente tem uma variação linear, né, do cortante, porque é um carregamento distribuído. Aqui a gente tem uma variação não, né, uma atuação constante, né, do carregamento, porque está sob efeito do carregamento normal, perdão, do carregamento pontual aqui. E aqui a gente tem uma variação parabólica, né, porque é um carregamento triangular. Já o momento fletor, o diagrama de momento fletor, a gente tem esses valores, né, o máximo positivo e o máximo negativo, que é importante a gente observar. Né, nesse trecho, como é um carregamento distribuído, o gráfico, né, ele é uma parábola, segundo grau. Nesse trecho que está sob efeito da força pontual, a gente tem uma variação do primeiro grau, que é linear. Aqui a gente tem um deslocamento do gráfico, porque existe um momento aplicado. Então, na hora que a gente calcula o momento, a gente vai somar aquele momento nesse ponto e aí desloca, né, o diagrama por conta disso. E depois continua sob efeito da força normal, da força pontual, por isso que a gente tem uma variação linear. E nesse último trecho, a gente tem uma variação aí do terceiro grau, porque é um carregamento triangular que está atuando aqui nesse ponto. Bom, e além disso, você também pode, né, tem outras opções aqui sobre visualização, né, e a gente pode exportar também esses resultados. Né? Então a gente pode observar, exportar através de copiar e colar, tirar print, né, PDF, DXF, enfim, várias opções aqui que a gente tem. E se a gente precisar voltar e editar esse nosso elemento, a gente vem aqui na setinha. Então na setinha a gente volta e continua as edições, mudando esses parâmetros. O que aconteceria, né, no diagrama se ao invés do começo eu ter uma força de -5, eu tivesse uma força de 2, carregamento de 2 distribuído. Vamos observar lá no diagrama. Então a gente já tem uma mudança drástica ali na configuração do momento, uma alteração ali na força cortante e o esforço normal. Ele não muda, né? Porque esse carregamento vertical não afetou. Mas consequentemente também vai mudar as reações, os valores que a gente tem aí de reação. Bom, então nesse exemplo de hoje a gente aprendeu aí os comandos iniciais do F2. Espero que vocês façam bom proveito e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Bons estudos!